pastor Germano Soares, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Logos, de Belfort Roxo, e presidente da FAICAD. É pastor que tem uma lida, uma folha de trabalho maravilhosa e abençoada por Deus. E é um privilégio ter o senhor aqui, nos ministrando nesta noite. Vamos colocar de pé para receber o amado pastor, e ele vai estar, a matéria dele está na página 25. Vocês estão felizes em poder ouvir este homem de Deus atenciosamente? Digamos amém. Pastor, com o senhor, tem um período agora, você vai 45 a 50 minutos, depois tem 10 minutos de descanso, e aí a outra aula. Esteja à vontade. Querida igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Antes dos agradecimentos, convido-os a lermos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17, começando no versículo 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17, começando no versículo 21. A Bíblia diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, o privilégio de estar aqui na tua casa, neste dia e nesta hora, para fazer uso da tua palavra e agradecer por tudo que tens feito em nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, é muito honroso estar aqui na Assembleia de Deus em Uberlândia, junto com o pastor Álvaro. Tenho tido o privilégio de ouvi-lo na nossa convenção. Conheço há pouco tempo, mas posso dizer para vocês que o pastor Álvaro é aquela pessoa que entra no coração da gente e começa a morar, e nós não vamos tirar ele de lá nunca. É uma amizade que começa e vai ficar até a eternidade, porque com certeza nós estaremos lá na eternidade. Isso é maravilhoso. Eu quero pedir 1 minuto aos irmãos, antes de começar o nosso tema, para falar um pouquinho só da nossa FAICAD. Nós temos uma parceria aqui com essa igreja, com o IMP, e eu vim aqui no dia 17 para resolver alguns assuntos que estão resolvidos. A documentação inicial dos alunos já está nas mãos do nosso irmão Danilo, e eu creio que todo o andamento da sequência e próximos cursos está tudo resolvido para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A FAICAD agradece ao trabalho, aqueles que acreditaram e que estão trabalhando conosco para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O tema que os irmãos nos designaram: Deus, Jesus e nós em unidade. O mundo crerá que somos enviados. Falar de Deus é muito difícil, porque toda a nossa vida conhecemos Deus, amamos a Deus, divulgamos Deus, mas, de uma certa forma, o nosso testemunho não condiz tanto com o conhecimento que temos de Deus, ou então nós não conhecemos Deus. Falar de Deus não é possível. Eu vou apenas dar 3
ideias rápidas sobre Deus, sobre Jesus e falar um pouco dessa unidade. Mas alguns estudiosos definem assim: Deus é Salvador, ativo em soberano amor, através do Senhor Jesus Cristo, para salvar os crentes da culpa e do poder do pecado, para adotar-nos como filhos e abençoá-los de acordo com esta condição. Então, Deus é algo extraordinário, inenarrável, inexplicável, que nós vivemos nele. Para a gente ter uma ideia, o capítulo 1 do livro da Bíblia, que é o Gênesis, há 23 vezes a palavra Deus. E 9 vezes a expressão, e disse Deus. Eu não creio que no planeta Terra tenha qualquer cidadão, tendo qualquer conhecimento que ele queira ou que ele conseguiu, na ciência ou fora dela, ou em qualquer área da humanas ou científica, exata, seja o que for, que ele tenha competência de discutir com Deus. Então, quando eu leio, e disse Deus, na minha concepção, é ponto final, porque o Senhor é o dono do universo, o Senhor dos céus e da terra. Algumas pessoas se arvoram no direito de discutir com Deus. Até hoje há várias teorias, vários pontos de vista, mas nenhum deles agrada tanto quanto o Gênesis. Seja a simplicidade que Moisés usou pelo Espírito de Deus, tudo que está no Gênesis até hoje não consegue ser suplantado por nenhuma sabedoria humana, porque Deus é extraordinário. E disse Deus, acabou. Então não há explicação para isso. Não vamos falar desse nome em toda a Bíblia, porque o tempo não permite, mas o capítulo 22 do Apocalipse é o fechamento da Bíblia, e a palavra Deus aparece 7 vezes, num capítulo só. Então, no capítulo 1 de abertura da Bíblia, Deus é apresentado pelo autor Moisés 23 vezes. Devemos ter cuidado com os estudos modernos, onde muitas pessoas hoje querem apresentar um Deus diferente, apresentar um Pentateuco que não existe, que não foi Moisés, tudo isso são teorias que não chegam a lugar nenhum. O que está na Bíblia é o que o Espírito Santo fala, e a Bíblia diz que eu e você temos o Espírito de Deus, e o Espírito meu e o Espírito de Deus condiz e assevera com toda sabedoria. Deus usou Moisés para escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, para nosso enriquecimento e sabedoria. Esse é o Deus que eu acredito nele. Creio que vocês também acreditam. Apenas um detalhe sobre Deus. Um dia alguém me perguntou assim: o senhor crê em Deus? E eu disse não. Hã? Ele abriu um olhão, né, ficou assustado. Você é pastor e não crê em Deus? Não, não creio em Deus. Eu conheço Deus. É diferente. Quem conhece o pastor Álvaro aqui? Vocês conhecem? Quem conhece? A maioria, pastor, acho que nem todos não conhecem não, mas tem uma grande maioria que conhece. Você não precisa crer, porque você sabe quem é o pastor Álvaro. Onde ele está, o que ele faz. Então eu conheço Deus. Quando você conhece alguém, a questão acreditar perde a relevância. E eu e você que estamos aqui nesta noite, temos a certeza e a sabedoria de que o que você é e aonde você está, a família que você construiu, o que você tem, o cargo que você exerce, tudo isso você agradece a Deus. Quem conhece Deus tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Em lugar nenhum, a Bíblia se preocupa em provar a existência de Deus. Não precisa disso. Por quê? Porque só em olhar para a natureza, você percebe, Deus está ali. Glória a Deus. E um último pontinho sobre Deus, para a gente falar um pouquinho de Jesus, e aí falar de nós, porque é uma escola dedicada a obreiros. Eu acho que obreiros, temos que falar um pouquinho para eles, não é? Mas, só para concluir, quantos de nós já nos perguntamos algumas vezes, de onde vieram as sementes?
Não é quem plantou isso. Por que surge coentro, milho, algodão? Onde surgiu isso? Qual é a ciência que criou isso? Mas se você ler Gênesis 1, versículo 2, a Bíblia diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que o Espírito de Deus estava fazendo ali? Se a terra estava misturada com água, e o Espírito de Deus estava ali, ele estava fertilizando. Você lê o versículo 9 da Bíblia, no versículo 1 do Gênesis, no capítulo 1, e diz assim: disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Essa água, essa terra que aparece, Deus não disse apareça a terra, Deus separou, porque essa terra já existia. Por isso que ele não usou a palavra faça, ele disse apareça. Ela estava misturada com a água lá no princípio, onde o Espírito Santo estava lá. Agora você lê comigo o versículo 11, que vai dizer assim: e disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim se fez. Glória a Deus, aleluia. Deus disse: terra, produz, porque a semente está em você. Quem colocou essa semente lá? Qualquer semente de qualquer coisa. Cientista nenhum sabe, nunca criou semente alguma. Então o que você come, o que me alimenta e alimenta o planeta, Deus colocou na terra, na sua criação original. E eu e você podemos dizer glória a Jesus? A semente estava nela. A terra é fêmea, e fêmea tem que ser fertilizada. Eu e você dependemos de abelhas. Se não tiver abelha, a gente morre de fome. Porque as abelhas polinizam 70% do alimento do planeta. Se as abelhas morrerem, se você quiser entender desse assunto um pouquinho mais, quando chegar em casa, entra num site qualquer do Google e coloca lá sumiço das abelhas, e você vai ouvir o que a comunidade internacional está preocupada com a abelha. Muitos tipos de culturas que servem de alimento para o homem não existem mais. Porque as abelhas estão sumindo, porque o profeta Isaías disse que elas vão sumir. E a comunidade internacional da pseudociência sabe que se as abelhas sumirem, em 4 anos haverá uma mortandade de nível mundial por causa de comida, porque acaba a comida. Esse é o Deus, Senhor dos céus e da terra, que eu e você conhecemos e adoramos. Glória a Deus, Ele nos protege, Ele cuida de nós. Meu irmão, se você conhece uma pessoa, você não precisa acreditar nela. O problema é que muitos de nós pregamos e falamos tanto de Deus, mas não conhecemos o Deus a qual você adora. Cultuar é prestar reverência a Deus. Deus está na tua vida, no teu dia, protegendo, guardando, ajudando, te dando vitória. Tudo que você fez e está aqui é a mão de Deus que te guarda. Só que nós preferimos ficar naquele joguinho do empurra para lá, empurra para cá. Ah Deus, só vivemos reclamando. Não, você conhece Deus. Deus está na sua vida. Qualquer crente que perguntar, você quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Quer ir para o céu, mas se possível no arrebatamento. Não, a nossa vida faz parte. Ela tem tempo de validade. E a hora que ela acabar, esteja pronto. E Deus vai dizer, vem bendito de meu Pai. Recebe por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Deus conhece a mim e a você. E Ele sabe tudo o que nós estamos fazendo e vivendo. Vou parar com Deus porque é muita coisa. Mas vamos falar um pouquinho de Jesus? Quem é Jesus para nós, não é? Eu tenho até 8h30, depois a gente volta, né? Jesus não é uma ideia. Ele é um fato histórico. Se você procurar nas faculdades, em qualquer lugar, a maioria dos professores de história são ateus, ou à toa, sei lá como é que eu chamo eles, mas é ateu.
Os caras não creem em nada, mas eles são obrigados a ensinar antes de Cristo, depois de Cristo, porque o maior personagem desse planeta é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é Senhor. Jesus não é uma ideia. Jesus não é uma coisa que está precisando, que a gente fica pregando, às vezes nos fins dos cultos, a gente fica, aceita Jesus, Jesus está aqui, parece que Jesus está desesperado. Não, irmão. Quem precisa de Jesus é você. Quem precisa de Jesus sou eu. Ele é o Senhor das nossas vidas. Sendo ateu ou não, o cara tem que dizer que Cristo é o Senhor. O evangelista Marcos, no seu capítulo 6, no versículo 30 a 34, ele fala um pouquinho desse Jesus. Só um versículo para ficar na memória de vocês. Marcos, capítulo 6, versículos 30 ao 34, e a Bíblia diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá a pé. De todas as cidades chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Obreiros, ministério de Jesus, 80% é ensino. É ensino. Jesus ensinava. O ministério de Jesus tem uma diferença do nosso. Quando Jesus percebia algum problema, alguma dificuldade no outro, Jesus movia-se de íntima compaixão. Jesus percebeu que eles estavam cansados e os chamou a repousar um pouco e disse: vem comigo. Isso significa que tem alguma hora que você tem que parar um pouco, guardar um pouco, repousar, descansar para refazer as energias. As nossas esposas de obreiros, elas poderiam muito bem nos ensinar um pouco disso, porque quando ela casou com você, você não era pastor. Você não era evangelista, você era um membro da igreja. Você era um jovem, 18 anos, saúde, bonito. Hoje está igual a mim, careca, barrigudo, né? Mas era o que você era. Ela casou com aquele cara. Ela casou com aquele cara que ela achou que era o príncipe encantado. Mas hoje nós trocamos isso pela igreja. E parece que alguns de nós estamos casados com a igreja. E aí é de todo dia, quase não paramos para dar atenção aos filhos, para dar atenção à família. O filho cresce vendo a gente entrar e sair, não conversamos, nunca sentamos no colo. Tem uma horinha que Jesus deixou bem claro: para! Vamos repousar, vamos descansar, porque você precisa renovar energias. Vocês estão entendendo, obreiros? É para obreiros que eu estou falando, né? Jesus, ele não foi um Deus disfarçado de homem, e nem um homem disfarçado de Deus. Jesus era portador de duas naturezas. Ele tinha uma natureza humana e uma natureza divina. Sua concepção foi absolutamente sobrenatural, mas seu nascimento foi absolutamente natural. Jesus, para ser gerado, foi absolutamente sobrenatural. Uma virgem ficou grávida. Uma virgem não podia ficar grávida, né? Mas podia, porque a profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, já profetizava isso, né? A Bíblia diz aqui assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Opa! O descendente dela. É isso que está escrito no original hebraico. E o descendente dela. Gênesis 3,15. Isso quer dizer que uma mulher, algum dia, teria um filho sem participação de homem. E os senhores sabem que hoje, 2015, século 21, isto é impossível. Podem até fazer um bebê de proveta, junta lá um espermatozoide com o óvulo, até aí tudo bem, mas congela,
porque não tem útero de titânio e nem de alumínio. Só desenvolve a criança num útero feminino, porque só o útero feminino tem as condições adequadas, criadas por Deus, para ter uma nova vida. A ciência não descobriu nem vai descobrir isso ainda. E Gênesis disse, Isaías 7,14, não há tempo para fazer comentário, mas Isaías 7,14, ele vai dizer uma coisa gloriosa para nós, não é? Isaías 7,14, ele vai dizer uma coisa fantástica. Então, a concepção de Jesus foi totalmente sobrenatural. E a igreja precisa crer nisso. Infelizmente, há muitas pessoas hoje, pastores, estudantes, eu estava dizendo ao companheiro que me deu a honra de estar ao meu lado e eu acompanhá-lo hoje, vou aprender muito com ele, mas de dizer a vocês uma coisa muito séria, não é? As pessoas começam a estudar e fez um curso básico, ele já se sente o teólogo. Ô, meu irmãozinho, tu está começando, irmão, tem muita coisa para aprender. Vamos estudar muito, nós somos servos de Jesus Cristo. Isaías 7,14 diz assim, porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías, 700 anos antes que Jesus nascesse, o cara profetizou isso aqui, isso era a maior loucura do universo, e até hoje, como é que uma virgem, os espíritos odeiam a gente, porque eles não creem nesse negócio. Muita gente não crê, como é que uma mulher fica grávida, sem contato humano de homem? Mas a Bíblia diz, uma virgem conceberá. Vocês creem nisso, igreja? Vocês creem nisso? Jesus teve uma concepção sobrenatural, feita por Deus, por Deus, por Deus. Glória a Deus, isso é maravilhoso. E no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, a profecia cumpre, né? Isso é que é maravilhoso da Bíblia. A Bíblia tem coerência. Ela começa, ela edita e ela fala e tudo acontece. Mas no capítulo 2, versículo 6 diz assim, e estando eles ali, aconteceu completar-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que a Bíblia está me dizendo? Que Jesus tinha uma natureza humana e uma divina. A sua concepção foi totalmente por Deus, mas o seu nascimento foi totalmente humano, como qualquer criança. Como qualquer ser humano. Jesus foi ser humano, como eu e você. Uma terceira coisa desse Jesus, este Jesus humano que temos que imitar, pois como homem foi manso. Nunca foi indelicado com as pessoas, como homem foi corajoso, jamais foi bruto com o próximo, como homem foi irrepreensível, nunca foi surpreendido em seu caráter, como homem foi transparente, nunca foi flagrado fazendo jogo sujo. E o evangelista João, no seu capítulo 8, e no versículo 46, ele diz as seguintes palavras, e é isso que nos fascina de Jesus na Bíblia. João 8,46, a Bíblia diz, quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Jesus teve autoridade de levantar diante da nação de Israel e dizer, tem alguém que pode me convencer de pecados? Jesus nunca pecou, glória a Deus. Viveu como homem no meio dos homens, mas nunca pecou. Isso é maravilhoso. Nunca foi flagrado fazendo nada errado. Se eu parasse de falar aqui agora e pudesse dar uma chance para Deus, e Deus chegasse aqui agora e escolhesse qualquer um dos senhores, um pastor que tem mais competência, né, vamos dizer assim, e colocasse ele sentado aqui, botasse aqui um vídeo, e colocasse assim, dissesse, pastor Marcos, né? Me permite? Pastor Marcos, vou colocar aqui um vídeo da tua vida, desde que tu foi gerado até hoje. É possível que alguma coisa o pastor Marcos pensasse, Jesus, tu vai mostrar aquele negócio não, né? Hein? Mas Jesus disse, ninguém me convence de pecados, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Eu e você temos o Espírito de Deus, e precisamos ser vencedores, irmãos.
Quando a gente fala de unidade, unidade é um substantivo feminino, significa qualidade de ser uno, de poder, de não poder ser dividido. Exemplo, a unidade territorial de um país, ela não pode ser dividida. E é isso que eu e você temos que pensar. Quando Deus disse, Deus, Jesus e nós, quando Jesus disse isso, e ele disse, o mundo crerá que Jesus está dizendo, Deus está dizendo, que ele, o Pai, o Filho e eu, você, somos um. Estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Pelo menos deveríamos estar. O nós aqui é tipo, dado a cada um que tem uma forma e uma unidade. Isso aí eu quero explicar de uma forma simples para nós. Eu quero ler para vocês agora e terminar esses 15 minutinhos falando para obreiros. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 1. Aqui está o segredo da nossa vitória com Cristo Jesus. E aqui está o segredo da vitória, o segredo do fracasso, não é? No texto que eu passei para vocês, eu falo de uma igreja fragmentada. Eu falo de uma coisa problemática que nós temos hoje em dia, não é? E o texto vai falar disso, porque quando a gente fala para obreiro, a gente tem que parar de pensar que obreiro é uma criança. Obreiro é um adulto, competente, que trabalha na igreja, foi escolhido e colocado no ministério. O grande problema é que a maioria de nós, eu e você, hoje em dia então uma febre nacional. Eu nem tenho Face, mas você entra em qualquer lugar para pesquisar, está lá. João da Silva, Ministério João da Silva, Ministério José não sei de quê, Ministério Cláudio. Cara, tu não tem ministério não, meu filho. O ministério que você trabalha nele pertence a Jesus de Nazaré. Nós somos servos de Jesus Cristo, mas a vaidade é tão grande que a gente sobrepuja Jesus. Essa que é a realidade. Se vocês não quiserem crer, não tem problema, mas abre a tua Bíblia comigo aí, 1 Timóteo 1,12. Vou só ler isso aqui para mostrar que o ministério não é meu. Eu não tenho ministério. Eu estou inserido no ministério que tem dono, que tem Senhor, que tem quem manda. Jesus manda e eu obedeço. Ponto final. Não tenho que discutir mais. 1 Timóteo 1,12. Olha o que está escrito. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Glória a Deus, obreiro. Na minha concepção, ministério começa desde o dia que tu começa a fazer alguma coisa na igreja. Você é diácono, presbítero, chegou a evangelista, dirigente de congregação, professor de escola dominical, dirigente de oração, cantor, qualquer coisa que você seja na igreja, você está inserido no conceito daquilo que Jesus chama de ministério. Você presta um serviço. Quem presta um serviço a Cristo aqui na igreja não trabalha para o pastor Álvaro. Você serve ao dono da obra, o Senhor Jesus Cristo. Paulo disse, eu sou grato àquele que me teve por fiel, designando-me para o ministério. Logo, quem é fiel, quem não é. O que acontece conosco é o seguinte, nós temos um monte de obreiro muito melindroso. Qualquer coisinha, eu não vou na igreja hoje não, fiquei chateado, porque o pastor falou aquilo. Eu não gosto daquele irmão. Pica, meu irmão, tu é crente em Jesus ou tu é crente em quê, cara? Você é grande, é obreiro é cascudo. Ele apanha e levanta alegre, porque eu fui digno de sofrer pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obreiro não tem não me toque. Paulo, ele tinha uma técnica interessante, eu não vou falar dela porque o tempo não permite, mas quando o cabra era bom, Paulo dizia, esse é bom. Mas quando o cara não prestava, Paulo mandava na lata, não tinha esse negócio não. Abre a sua Bíblia aí, 2 versículos para a gente falar do Atos 1, que eu quero falar. Não sei se o tempo permite, mas se você ler comigo aí, 1 Timóteo 1,20, você vai ver o que Paulo diz aqui, né? Paulo jogava pesado. Paulo diz assim, ó. E dentre estes se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados
a fim de não mais blasfemarem. Esse era o obreiro ruim. O obreiro ruim, Paulo, esse não presta, entrega para Satanás e acabou. A gente fica, hoje a gente tem que ser, tem que dar uma chance, tem que fazer. Não, já deu a chance. Não quer servir, meu irmãozinho? Segue seu caminho. Agora, quando o cabra era bom, Colossenses, capítulo 4, versículo 7. Aí Paulo carrega na qualidade do camarada. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Olha, irmão, isso aqui é muito complexo. Porque Paulo disse, a minha vida, é como se o irmão Carlos dissesse assim, olha, tudo que eu sou, que eu faço, pastor Germano vai saber e vai dizer para vocês. Isso é uma coisa de muita confiança, contar a vida pessoal. Paulo disse, tudo, Tíquico, irmão amado. Então, Tico, enquanto irmão, ele era amado. Todo mundo gostava dele. Como ministro, ele era fiel. Um obreiro fiel. Ele se prejudica, mas não permite que a obra de Deus sofra, irmãos. Que sofra eu. João aprendeu isso, ele disse, convém que ele cresça e eu diminua. Mas hoje em dia, tem aí a rapaziada... Deixa para lá. Como conservo, ele estava no Senhor. Conservo, parceiro, amigo, vou lá. O que é que precisa? Conta comigo. Agora tem um irmão, vai ter ordenação aqui domingo, né? Aí tem um irmãozinho que é irmão João. Todo mundo gosta do irmão João porque é alegre, trata todo mundo bem. É um cara excelente na igreja. Mas domingo que vem, o irmão João, pastor Raimundo, vai ser consagrado. Aí na outra terça-feira ele vem para a igreja, aí aquele irmãozinho pensando que ele é irmão João. Pai, seu irmão João não dobre a língua. Presbítero João. Agora é diferente. Irmão João não, dobre a língua. Pastor João. Ô meu irmão, você deixou de ser o irmão amado porque virou ministro, cara? Aí que você tinha que ser mais humilde ainda. Mais amado ainda. Mais o orgulho que você não encontra em Jesus, não encontra em Jesus, não encontra em Jesus. Se eu e você representamos Jesus, precisamos descer do pedestal e servir ao Senhor na beleza da sua santidade. Porque sem Jesus eu e você somos, sabe o quê? Nada. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Lê lá que você vai ver. Mas vamos para o Atos 1, né? Eu tenho 5 minutos, não vai dar, mas a gente começa e termina depois, né? Atos 1. O segredo da vitória ou do fracasso está aqui, ó. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Deus, Jesus e nós. Deus, Jesus e nós. Vocês já perceberam que coisa que vocês colocaram aqui? Vocês estão colocando a coisa certa, não é? Eu e você, trabalhando com Deus e Jesus, na obra mais sagrada dele, que é a igreja. A igreja não é minha, a igreja não é do pastor Álvaro, a igreja não é do pastor Zé Wellington, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, a minha igreja, eu não tenho igreja, eu estou lá servindo enquanto der. Quando não der mais, a gente para, Jesus coloca outro, sem problema algum. Tem pessoas que acham que eles são importantes, que se eles parar, a igreja fecha. Fecha não, irmãozinho. Elias pensou isso, Deus disse, ô sujeito, sai daí que eu tenho 7.000 pessoas tão importantes quanto você, cara. Oh, glória a Deus. Olha aí, Atos 1, a Bíblia diz, relatando todas as coisas que Jesus começou. Essa é a palavra, né? Você pode ler a Bíblia toda, de frente, para trás, de coisa do jeito que você quiser. Um grande erro de nós obreiros é que a maioria nossa não conhece Bíblia. Está na igreja há anos, só lê o que ouve, lê muito pouco. E eu posso falar isso, porque este ano
dia 13 de dezembro agora, eu acabei de ler a Bíblia pela 53ª vez, toda, de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Eu leio a Bíblia toda vez, cada 6 meses. E sempre que eu leio a Bíblia, eu aprendo muita coisa. Eu não consigo entender como é que o cara vira obreiro se ele não leu a Bíblia toda, pastor Raimundo. Eu acho que tem que ser regra zero. Para ser obreiro, diácono, precisa ter lido a Bíblia toda. Aí você pode ser, como é que o cara vira professor de escola dominical e não leu a Bíblia? Como é que você vai ensinar o que você não conhece, meu irmão? Pensa comigo, vocês são obreiros. Jesus, quando declarou o ministério dele com 30 anos, ele conhecia Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, de cor salteado. Ele tinha lido e estudado, não foi porque ele nasceu Jesus e porque ele era divino, não. Ele abandonou a sua natureza divina, mas como homem, ele se dedicou ao aprendizado da lei. Jesus conhecia a Torá, Jesus conhecia os profetas e Jesus conhecia os escritos, ou seja, a Bíblia de Gênesis a Malaquia, Jesus tinha ela aqui, ó. Glória a Deus! E eu e você, para não esquecer, estamos no ministério de Jesus. Você tem que conhecer esse livro, irmãozinho. Você pode não ser historiador, filósofo, cientista, você pode não ser um grande professor de língua portuguesa, nem de matemática, mas você tem que conhecer esta palavra se você se chama obreiro. Em lugar nenhum dessa Bíblia, você vai ler que Jesus terminou. Se Lucas diz que Jesus começou e Jesus não terminou, o que é que eu entendo com isso? Eu entendo que a obra que Jesus começou, ela continua. E continua com quem? Comigo e com você. Você que é diácono, que é obreiro, que é membro da igreja, que tem 10 anos, que é diácono, presbítero, evangelista, pastor, sei lá o quê. Hoje em dia já falam até de patriarca, de apóstolo, isso não está na Bíblia, mas deixa para lá. Eu e você somos continuadores da obra que Jesus começou. Você sente isso pelo Espírito Santo agora? Você pode sentir isso? Olha para você aí agora que tem cargo na igreja, sua família, essa igreja que espera de você. Eu continuo a obra que Jesus começou. Você sente honra por isso, irmão? Você sente a alegria do Espírito Santo por isso? Eu estou continuando o que Jesus começou. Quem tem vontade de dizer glória a Deus, 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 glória a Deus. Olha para mim, não sou nada, olha para você. A nossa vida está aqui agora, se Jesus permitir que uma veinha desconecte aqui no cérebro, você tem um AVC e morre na hora. Então para que vaidade? Se prepara por você daqui. Ô irmão, em 2 anos e pouco Jesus produziu demais. E a gente vê obreiro que está há anos, não produz nada, só cria problema na igreja, é fofoqueiro, enganador, faz tudo o que ele quer, é procurar o pastor para fazer fofoca do irmão. Esquece disso, cara. Cresce, cresce para Jesus e faz a obra de Deus e Deus te honrará. Jesus disse, aquele que me honrar, o meu Pai o honrará. A obra que Jesus começou, ela continua com o pastor Raimundo. Agora, como é que você continua a obra que Jesus começou? Igual a ele? Parecido com ele? Ou muito péssimo? Tem 3 opções, você escolhe a melhor. A pessoa é cheia de arrogância. Não fez como eu quero, não sei o quê. Eu estou aprendendo ainda. E vou aprender muito. E uma das coisas que eu aprendi é que o outro deve ser respeitado, deve ser amado, deve ser orar por ele, deve olhar para o outro como se o outro é você. Olha para o outro como o outro tem a mesma situação sua. Famílias, problemas, dificuldade, trabalho, dia a dia. Mas eu estou orando, irmãos, para que eu e você sejamos um, temos que dar as mãos um ao outro.
Dá vontade de chorar por ver uma igreja que nós temos hoje, que nem de longe, é a igreja que Jesus fundou. Nem de longe. Um monte de líderes hoje só pensa no vil metal. Você está numa igreja séria, glorifica a Deus por isso. Pastor, chegou a hora. Amém? Então, estou passando para o senhor. A gente volta daqui a pouquinho. Deus abençoe vocês.